Na noite de Natal, a casa brilhava com luzes e risadas, e o cheiro de pinho e peru assado enchia o ar enquanto eu me sentava à mesa, acreditando que aquele feriado ainda significava família. Até que minha nora ergueu a taça e disse casualmente como uma piada, que todos os outros pareceram gostar, que eles tinham gastado 90% das minhas economias na casa nova deles, e antes que eu pudesse processar as palavras, meu próprio filho deu um sorriso de canto e recostou-se na cadeira me dizendo que agora eu estava quebrado. Pai. E naquele momento o mundo ficou em silêncio dentro do meu peito, não por choque, mas porque algo finalmente se quebrou. Depois de se curvar por anos, eu sorri não porque era fraco, mas porque eles não tinham ideia do que tinham acabado de colocar em movimento. E se você já foi traído pelas pessoas por quem sacrificou tudo, então você já conhece esse sentimento, o tipo em que a humilhação queima, mas a clareza corta mais fundo que a raiva? Fique comigo. Porque o que parecia o fim da minha dignidade era apenas o começo da queda deles. Esta história não é sobre gritos ou violência, é sobre paciência, precisão e observar pessoas que pensavam ter vencido lentamente perceberem que nunca entenderam as regras do jogo. Você vai ouvir como um feriado feito para celebrar o amor se tornou o momento em que as máscaras caíram, como a ganância se revelou em uma única frase e como o silêncio se tornou minha arma mais forte. E se você acha que isso termina comigo implorando ou perdoando, está enganado. Porque quando eles entenderam o que aquelas economias realmente eram, o Natal já tinha acabado. E a lição que os esperava duraria muito mais que a estação fique até o final. Porque o que acontece a seguir é o tipo de justiça que chega em silêncio, mas não deixa nada de pé, e prova que subestimar a pessoa errada é o erro mais caro de todos. Meu nome é Arthur Almeida, tenho 68 anos, um contador aposentado que passou 41 anos ajudando pequenas empresas a manterem seus livros em ordem e seus sonhos vivos. Minha esposa Margarida faleceu há 4 anos e desde então eu vivo discretamente em um pequeno apartamento em Belo Horizonte, cuidando de sua memória e acreditando que a família, por mais imperfeita que fosse, ainda era a única coisa que valia a pena manter. A neve caía suavemente na véspera de Natal, quando entrei na garagem de Daniel. Eu tinha dirigido 30 minutos pela cidade com o porta-malas cheio de presentes cuidadosamente embrulhados, da mesma forma que eu fazia todos os anos desde que meu filho nasceu. O rádio tocava Noite Feliz. E por um momento sentado no meu carro velho, eu me permiti acreditar que seria uma boa noite. Eu queria acreditar nisso. Depois de 4 anos de feriados sem Margarida, eu precisava de algo que parecesse um lar novamente. Mas no momento em que saí do carro, algo parecia diferente na garagem. Havia um SUV novinho em folha que eu nunca tinha visto antes. Seu cromado brilhando sob as luzes da varanda, a própria casa parecia transformada. Novas venezianas. Novo paisagismo pela janela. Eu podia ver móveis que pareciam pertencer a uma revista, não a casa modesta da qual meu filho e sua esposa reclamaram por anos. Eu fiquei ali por um momento, presentes nos braços. Fazendo as contas que fiz toda a minha vida, carro novo, móveis novos, tudo novo. Os números não batiam com o salário de Daniel. Eu entrei mesmo assim. Vanessa me cumprimentou na porta com seu sorriso habitual, aquele que nunca alcançava os olhos. Ela tinha 42 anos, polida e precisa, o tipo de mulher que sabia exatamente quanto tudo custava e fazia questão de que todos os outros soubessem também. Ela beijou minha bochecha sem calor e gesticulou em direção à sala de estar. Feliz Natal, sogro. Fique à vontade. Daniel apareceu da cozinha segurando uma taça de vinho. Meu filho, 45 anos, e em algum ponto do caminho ele se tornou um estranho, usando um rosto familiar. Ele acenou para mim, do jeito que se cumprimenta um vizinho que mal se conhece. Oi, pai. Que bom que você veio. Eu coloquei os presentes debaixo da árvore.
percebendo como pareciam pequenos e simples ao lado da montanha de caixas de grife que já estavam lá. Minha neta, Lilia, estava sentada no canto, com 7 anos, desenhando quietamente em um caderno de esboços. Ela olhou para cima e sorriu para mim. E por um momento me lembrei, porque eu continuava voltando, o jantar foi elaborado. Vanessa não poupou despesas enquanto comíamos. Ela falou sobre a casa nova, o carro novo, os novos planos de reforma. Eu ouvia e falava pouco, observando o jeito como ela e Daniel trocavam olhares como se compartilhassem uma piada particular. Então, entre o prato principal e a sobremesa, Vanessa pousou o garfo e me olhou com uma expressão que eu nunca esquecerei. Era triunfo mal disfarçado de conversa casual, sabe, pai? Disse ela. Nós realmente deveríamos te agradecer por tornar tudo isso possível. Eu inclinei a cabeça ligeiramente, como assim ela riu, aquele som leve e descuidado que ela fazia quando estava mais satisfeita consigo mesma. A casa, o carro, tudo, nós usamos suas economias bem, a maior parte delas, 90% para ser exato. Ela acenou com a mão, como se afastasse algo trivial. Nós conseguimos, por um valor abaixo do mercado. Os vendedores estavam desesperados. Você deveria nos agradecer por investir seu dinheiro tão sabiamente. Daniel recostou-se na cadeira e sorriu. Encara, pai, você está basicamente quebrado agora. A sala ficou em silêncio. Lilia ergueu os olhos do caderno confusa, com o silêncio repentino. Eu podia sentir Vanessa me observando, esperando pelo colapso que ela certamente imaginara, as lágrimas, os gritos, os pedidos desesperados. Em vez disso, eu olhei para os dois. Calmamente pensei em Margarida no envelope que ela me deixou, nos 6 meses que passei observando e esperando. Pensei no e-mail que Daniel me encaminhou acidentalmente, aquele que revelou tudo. Pensei em todas as coisas que eles não sabiam. E então, eu sorri apenas um pouco e disse 2 palavras: eu sei. Vanessa piscou, sua expressão triunfante, vacilou, e depois desmoronou. O sorriso de Daniel se transformou em confusão. Eles esperavam um velho quebrado. O que receberam foi algo que não conseguiam ler, algo que os perturbou de uma forma que não sabiam nomear. Porque a calma na minha voz não era derrota, era paciência. E paciência, eu aprendi, é a forma mais silenciosa de poder. Eu passei a noite no quarto de hóspedes, como sempre fazia na véspera de Natal, mas o sono não veio fácil deitado na cama. Desconhecida, olhando para o teto, ouvindo os sons abafados de Vanessa e Daniel conversando no andar de baixo, suas vozes subiam e desciam baixas demais para entender as palavras, mas eu podia adivinhar a conversa. Eles provavelmente estavam comemorando, brindando a vitória sobre o velho tolo que tornou sua nova vida possível. Que celebrem. Pensei que acreditem que venceram. Na manhã seguinte desci e encontrei Vanessa já na cozinha, preparando café com movimentos bruscos e irritados. Ela mal olhou para mim quando me sentei à mesa do café da manhã. Daniel apareceu alguns minutos depois, seu rosto carregando a expressão incerta de um homem que esperava fogos de artifício e recebeu silêncio em vez disso. Vanessa colocou um prato de torradas na minha frente sem uma palavra. Eu agradeci educadamente e comi devagar, observando os dois pelo canto do olho. Ela continuava me olhando de relance, esperando por algo, um colapso, talvez lágrimas, acusações, algum confronto dramático que confirmaria que eu era exatamente o que ela pensava que eu era, um velho indefeso cujo espírito havia sido esmagado. Eu não lhe dei nada quando terminei de comer. Levantei-me, lavei meu prato na pia e peguei meu casaco. Obrigado. Pelo café da manhã, eu disse calmamente: eu preciso ir para casa. A compostura de Vanessa finalmente rachou. Só isso. Ela perguntou com a voz aguda: você vai simplesmente embora? Eu me virei para olhá-la. É o dia seguinte ao Natal. Imagino que vocês tenham planos.
Ela me encarou como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Daniel se mexeu desconfortavelmente perto da porta, sua caneca de café. Congelada a meio caminho dos lábios, eu podia ver a confusão em seus olhos, a percepção crescente de que algo não estava se encaixando. Pai, ele disse lentamente, você tem certeza que está bem? Eu sorri para ele, o mesmo leve sorriso que lhes dera na noite anterior. Estou bem, filho, Feliz Natal. E então eu saí mais tarde, soube o que aconteceu depois que fui embora. Daniel me contou meses depois quando a verdade finalmente rompeu as paredes que ele construíra em torno de sua consciência. Ele disse que Vanessa andou pela cozinha por quase 1 hora, ficando mais agitada a cada minuto que passava. Por que ele não está com raiva? Ela exigiu, batendo a mão no balcão. Nós acabamos de dizer a ele que pegamos tudo. Ele deveria estar devastado. Ele deveria estar nos implorando para devolver. Velhos deveriam desmoronar quando você tira a segurança deles. Daniel tentou acalmá-la, mas seu próprio desconforto estava crescendo. Ele me conhecia melhor do que Vanessa. Ele cresceu, me vendo trabalhar, me vendo resolver problemas que pareciam impossíveis, me vendo pensar 3 jogadas à frente enquanto todos os outros ainda estavam descobrindo a primeira. Algo está errado. Ele murmurou mais para si mesmo do que para ela. Papai nunca reage assim, a menos que ele já saiba de algo que nós não sabemos. Vanessa o dispensou com um aceno de mão. Você está pensando demais. Ele é apenas um velho cansado que aceitou a realidade. Dê a ele 1 semana e ele virá rastejando pedindo para cuidarmos dele. É assim que funciona. Mas Daniel não tinha tanta certeza, e pela primeira vez em anos, uma pequena semente de dúvida se enraizou em sua mente. Eu não sabia de nada disso, enquanto dirigia para casa naquela manhã. Mas eu suspeitava. Passei 41 anos lendo números e as pessoas por trás deles. Vanessa era fácil de ler, porque sua ganância a tornava previsível. Daniel era mais difícil, porque em algum lugar, sob a fraqueza, ainda havia um vislumbre do menino que eu criei. Se aquele vislumbre algum dia se tornaria uma chama, novamente eu não sabia. Quando cheguei ao meu apartamento, fui direto para o armário do quarto, atrás de uma pilha de suéteres velhos, enfiado no canto onde ninguém pensaria em procurar. Estava a caixa, à prova de fogo que Margarida me dera. Antes de morrer, eu não a abria há 4 anos. Ela me fez prometer esperar. Você saberá quando for a hora. Ela disse com a voz fraca, mas firme, quando eles mostrarem suas verdadeiras cores. Abra tudo o que você precisa, está aí dentro. Eu carreguei a caixa para a minha cama e levantei a tampa dentro, aninhado em uma camada de tecido macio. Havia um envelope lacrado. A caligrafia de Margarida enfeitava a frente em sua familiar e elegante escrita Abra. Quando eles mostrarem suas verdadeiras cores, ao lado do envelope havia um pequeno pendrive sem rótulo esperando. Peguei o envelope e o segurei contra a luz da janela. O papel era grosso, mas não o suficiente para esconder tudo através da superfície. Creme, eu podia ver o contorno de algo mais dentro, não apenas uma carta. Algo pequeno e metálico, uma chave. Meu coração bateu um pouco mais rápido. Mesmo na morte, Margarida ainda estava me protegendo, ainda me guiando, ainda 3 passos à frente de todos que pensavam que poderiam se aproveitar do homem que ela amava. Eu coloquei o envelope de volta, suavemente. Ainda não estava pronto para abri-lo. A hora chegaria em breve. Mas primeiro, eu queria ver até onde Vanessa e Daniel iriam. Eu queria saber a medida total de sua traição antes de revelar a medida total da minha resposta à paciência. Margarida costumava dizer, não é esperar, é saber quando agir, e eu estava muito perto de saber o envelope. Ficou na minha mesa da cozinha por 3 dias. Eu passava por ele toda manhã, tocava suas bordas toda noite, mas não o abria. Algo me dizia que uma vez que eu lesse o que quer que Margarida tivesse deixado lá dentro, não haveria mais volta. A verdade
Qualquer que fosse, exigiria a ação, e antes de agir, eu precisava entender exatamente o que eu tinha perdido, não o dinheiro. O dinheiro era significativo, sim. Já sei, os R$ 0 não desaparecem sem consequências. Mas enquanto eu estava sentado sozinho no meu apartamento silencioso, observando a luz do inverno desaparecer pelas janelas, percebi que a dor no meu peito não tinha nada a ver com contas bancárias ou economias. A ferida era mais profunda, a ferida era meu filho. Eu me peguei pensando nos 3 anos antes de Margarida morrer, os anos em que sua doença consumiu. Tudo quando o diagnóstico veio, tínhamos planos. Íamos viajar, ver o Grand Canyon, visitar a pequena cidade na Itália, onde sua avó nasceu. Tínhamos economizado cuidadosamente, sonhado, discretamente, esperado, pacientemente pela aposentadoria que havíamos conquistado. Em vez disso, tivemos hospitais, tratamentos especialistas, que falavam em tons cuidadosos e medidos sobre chances e opções. Eu vendi minha oficina, o pequeno espaço que aluguei por anos, onde restaurava móveis antigos nos fins de semana. Cancelei todas as viagens, todos os planos, todos os sonhos que não envolviam manter Margarida viva por mais um dia. Gastei cada centavo que podia e alguns que não podia, porque o que é dinheiro, comparado ao tempo com a mulher que você ama durante esses 3 anos, Daniel nos visitou 2 vezes na primeira vez ele ficou por uma tarde. Vanessa tinha algum evento que não podia perder, ele explicou. Então veio sozinho. Ele sentou-se ao lado da cama de sua mãe. Por 2 horas, checou o celular 11 vezes e saiu antes do jantar. A segunda visita foi mais curta. Trouxe flores às quais Margarida era alérgica. Ficou por 45 minutos e passou a maior parte do tempo respondendo e-mails de trabalho no corredor Vanessa. Nunca veio nem uma vez. Em 3 anos ela enviou um cartão. Quando Margarida entrou nos cuidados paliativos, um cartão de pêsames genérico com uma mensagem impressa e seu nome assinado na parte inferior. Nenhuma nota pessoal, nenhuma explicação. Apenas sua assinatura como se estivesse marcando uma tarefa em uma lista. Eu não disse nada na época. Eu estava muito focado em Margarida, muito exausto pelo ciclo interminável de esperança e dor que acompanha ver alguém que você ama definhar. Mas Margarida percebeu. Ela sempre percebia tudo. Uma noite perto do fim, ela segurou minha mão e falou com uma voz tão fraca que tive que me inclinar para ouvi-la. Observe como ela fala sobre pessoas velhas. Arthur, ouça as palavras que ela usa quando pensa que ninguém importante está prestando atenção. Ela fez uma pausa para recuperar o fôlego. É assim que ela falará de você um dia, quando eu me for e você for o único que restou. Eu tentei protestar, mas ela apertou meus dedos com a pouca força que lhe restava. E Daniel? Ela continuou com os olhos brilhando. Ele te ama. Eu acredito nisso, mas ele é fraco. Arthur, ele sempre foi fraco. Ele escolherá o caminho de menor resistência todas as vezes, mesmo que esse caminho passe por cima do seu coração. Ela me olhou com uma intensidade que cortou a névoa da medicação e da exaustão. Não deixe a fraqueza dele se tornar sua ferida. Prometa-me. Eu prometi, mas não entendi de verdade, até a véspera de Natal. Quando me sentei à mesa deles e vi meu filho rir da minha ruína, quando o vi olhar para Vanessa em busca de aprovação, antes de cada palavra. Quando percebi que o menino que uma vez me olhava como se eu pudesse consertar qualquer coisa havia se tornado um homem que não levantaria um dedo para me defender. Essa foi a perda real, não 180. R$0. Aquele dinheiro poderia ser recuperado de uma forma ou de outra. O que não podia ser recuperado era o filho que pensei ter criado. O filho que me escrevia cartas do acampamento de verão. O filho que chorou no funeral de sua mãe e segurou minha mão na noite mais escura da minha vida. Aquele filho se foi substituído por um estranho que escolheu conforto em vez de coragem, conveniência em vez de
Consciência. No quarto dia, eu finalmente abri o envelope dentro. Havia uma única folha de papel coberta com a caligrafia de Margarida. As letras estavam trêmulas, escritas durante suas últimas semanas, quando até mesmo segurar uma caneta era uma batalha. Mas as palavras eram claras, tão claras quanto ela sempre foi. Meu querido Arthur, se você está lendo isso, então eles finalmente mostraram quem realmente. Sinto muito por não poder te avisar enquanto estava viva. Eu tentei, mas você não estava pronto para ouvir. Você amava Daniel demais para ver a verdade. As provas estão na pasta azul e neste pendrive use-os quando estiver pronto para parar de ser gentil. Abaixo de sua assinatura, ela havia adicionado mais uma linha sublinhada. 2 vezes ser gentil. É uma virtude. Ser gentil com pessoas que te machucam é apenas permissão. Eu segurei a carta contra o peito e fechei os olhos, mesmo agora mesmo, do além-túmulo. Margarida ainda estava lutando por mim. A questão era se eu estava pronto para lutar por mim mesmo. Helena Bastos chegou no dia de Ano Novo, trazendo uma travessa de lasanha e o tipo de expressão preocupada que me dizia que a notícia já havia se espalhado pelo nosso círculo de velhos. Amigos. Ela conhecia Margarida desde a faculdade, esteve ao lado dela em nosso casamento, chorou em seu funeral. Se alguém tinha o direito de aparecer sem avisar na minha porta, era Helena. Eu a deixei entrar e coloquei a chaleira no fogo. Enquanto ela se acomodava na cadeira, perto da janela, ela tinha 70 anos, olhos aguçados e cabelos prateados, com a força silenciosa de uma mulher que enfrentou sua própria cota de tempestades. Ela me observou andar pela cozinha com uma expressão entre preocupação e confusão. Arthur, ela finalmente disse, eu soube o que aconteceu. A esposa de Daniel anda contando para todo mundo que você deu suas economias de presente para eles, que você insistiu nisso. Ela fez uma pausa, sua voz se apertando. Mas eu sei que não é verdade. Eu sei o que Margarida te deixou. Eu sei o quão cuidadosamente vocês dois planejaram a aposentadoria. Eu servi 2 xícaras de chá e me sentei à sua frente. Não é verdade, confirmei. Eles pegaram sem pedir. Usaram meu acesso à conta para comprar uma casa para si mesmos. O rosto de Helena empalideceu. Eles roubaram de você seu próprio filho, roubou de você, sim. Ela me encarou esperando por mais, esperando pela raiva, pelo desespero, pela performance de velho quebrado, que todos pareciam esperar quando isso não aconteceu. Sua confusão se aprofundou. Arthur, eles roubaram suas economias de uma vida. E você está aqui sentado, tomando chá como se nada tivesse acontecido. O que está acontecendo? Eu sorri levemente, o mesmo sorriso que havia perturbado Vanessa na véspera de Natal. Sente-se, Helena, há algo que preciso te contar, algo que não contei a ninguém. Ela. Sei. Inclinou para a frente em vez disso, suas mãos envolvendo a xícara de chá. Seus olhos fixos nos meus 6 meses atrás. Comecei. Daniel me enviou um e-mail por acidente. Era para Vanessa. Mas ele copiou meu endereço em vez do dela. Não acho que ele sequer notou o assunto, era contas do papai. E por um momento pensei que talvez ele estivesse planejando algo legal. Um presente de aniversário, talvez algum gesto. Para mostrar que ainda se lembrava de quem eu era. Fiz uma pausa, deixando a memória assentar. Mas não era isso. O e-mail continha instruções, detalhes sobre minhas contas bancárias, minhas economias, meus depósitos de pensão. Havia notas sobre qual seria o melhor momento para acessar o dinheiro sem levantar suspeitas. Havia até uma linha escrita por Vanessa que dizia: precisamos agir antes que o velho. Descubra o que estamos fazendo. A mão de Helena voou para a boca. Arthur, você sabia, eu sabia de tudo. Li aquele e-mail 6 meses atrás e não disse nada. Mas por que a voz dela falhou com incredulidade? Por que você nos impediu? Por que não mudou suas senhas? Fechou as contas, confrontou-os, olhei para o meu chá, observando o vapor se enrolar e desaparecer, porque eu precisava responder a uma pergunta.
Helena, uma pergunta que me assombrava desde que Margarida morreu, encontrei seus olhos novamente. Eu precisava saber se meu filho se impediria. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio do peso do que eu estava dizendo. Eu dei a Daniel 6 meses. Continuei 6 meses para olhar aqueles planos, para pensar sobre o que estava fazendo, para se lembrar de quem o criou, e quem o amou, e quem sacrificou tudo, para lhe dar uma vida boa. Dei a ele 6 meses para pegar o telefone e dizer: pai, preciso te contar uma coisa. Vanessa quer pegar seu dinheiro e eu não posso deixar isso acontecer. Minha voz falhou um pouco e tive que fazer uma pausa para me firmar. Ele nunca ligou nem uma vez. Ele viu aqueles planos, participou daquelas discussões e nunca tentou me avisar. Ele nunca me escolheu em vez dela. Helena estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Seus olhos estavam úmidos. Oh, Arthur, o dinheiro pode ser recuperado. Eu disse baixinho, de uma forma ou de outra: eu ficarei bem. Margarida se certificou disso. Mas o que perdi na véspera de Natal me foram 180. Dera de R$0. O que perdi foi a última esperança que eu tinha pelo meu filho. A esperança de que em algum lugar dentro dele o menino que criei ainda existia. O menino que costumava correr para mim quando estava com medo. O menino que dizia que queria ser como o pai. Quando crescesse, retirei minha mão suavemente e olhei pela janela para o céu cinzento de janeiro. Aquele menino se foi e nenhuma quantia de dinheiro pode trazê-lo de volta. Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que eu havia lhe contado, quando finalmente falou. Sua voz era pouco mais que um sussurro. Então, o que acontece agora, voltei-me para encará-la. E algo em minha expressão deve ter mudado, porque ela respirou fundo. A dor ainda estava lá, provavelmente sempre estaria, mas por baixo dela, agora, havia algo mais. Duro algo que estivera dormindo por 6 meses e estava finalmente pronto para acordar. Agora, eu disse lentamente, eles aprendem que o silêncio funciona nos 2 sentidos. Os olhos de Helena se arregalaram. Como assim, levantei-me e caminhei até o armário, onde a caixa à prova de fogo ainda estava, peguei a pasta azul que Margarida mencionou em sua carta, o pendrive que continha segredos que eu ainda não havia explorado, e a pequena chave cujo propósito eu estava apenas começando a entender. Margarida sabia. Eu disse, colocando os itens na mesa entre nós. Ela viu o que Vanessa era anos antes de mim. Ela reuniu provas, fez planos, me deixou tudo o que preciso para me proteger. Helena olhou para a pasta e depois de volta para mim: Arthur, o que você vai fazer? Sentei-me novamente, minhas mãos apoiadas calmamente. Em cada lado da pasta vou esperar um pouco mais. Vou deixá-los pensar que venceram e, quando for a hora certa, vou mostrar a eles exatamente o que acontece quando você confunde um homem quieto com um homem fraco. Helena ficou muito quieta por um momento, absorvendo tudo o que eu havia dito. Então, ela pegou a bolsa grande que trouxera consigo, a mesma bolsa de couro gasta que ela carregava desde que me... Lembro, suas mãos tremiam levemente enquanto ela tirava uma pasta própria, sua capa do mesmo tom de azul da que eu pegara da caixa de Margarida. Arthur, ela disse baixinho, há algo que preciso te dar, algo que eu deveria ter te dado antes, mas não tinha certeza se era a hora certa. Ela colocou a pasta na mesa entre nós. Margarida veio me ver 3 meses antes de morrer. Ela estava fraca. Mal conseguia andar. Sem ajuda, mas insistiu em fazer a viagem sozinha. Ela disse que havia coisas que precisava colocar em ordem enquanto ainda podia. Olhei para a pasta. Meu coração de repente batendo mais rápido. Ela nunca me disse que te visitou. Ela me pediu para não dizer nada. Ela não queria te preocupar e não queria plantar suspeitas em sua mente que talvez não fossem necessárias. A voz de Helena estava pesada com o peso de um segredo guardado por muito tempo. Ela me deu esta pasta e me fez prometer mantê-la segura. Ela disse, dê isto a Arthur.
Apenas se Vanessa tentar algo, se tudo correr bem e eu estiver errada sobre ela. Então, queime-a e deixe-o lembrar de nossa família em paz. Mas Vanessa tentou algo, eu disse. Helena assentiu. Ouvi os rumores no dia de Natal, no Ano Novo. Metade dos nossos amigos me ligaram. Perguntando se era verdade, eu soube. Então que os piores medos de Margarida haviam se tornado realidade. Ela empurrou a pasta para mais perto de mim. Eu nunca a abri, Arthur. Margarida me pediu para não abrir. Mas o que quer que esteja dentro, ela queria que você tivesse. Quando chegasse a hora, peguei a pasta lentamente, sentindo seu peso em minhas mãos. Era mais grossa do que eu esperava, recheada de papéis, que amassavam suavemente enquanto eu a movia por um momento. Hesitei, parte de mim queria acreditar que ainda havia alguma explicação, algum mal-entendido que tornaria tudo menos terrível do que parecia. Mas eu passara 6 meses observando Daniel e Vanessa conspirarem contra mim. Eu já estava muito além do ponto das ilusões confortáveis. Eu abri a pasta dentro, havia dezenas de páginas impressas cada. Uma captura de tela de mensagens de texto ou e-mails. As datas variavam por 3 anos, começando logo após o casamento de Daniel e Vanessa e continuando quase até a semana em que Margarida entrou nos cuidados paliativos. Comecei a ler, e a cada página o quadro se tornava mais claro e mais feio. As primeiras mensagens eram de Vanessa, para uma amiga que eu não reconhecia, reclamando das obrigações familiares. Tive que passar outro domingo com os pais de Daniel. O velho só fala do seu trabalho chato de contabilidade e Margarida faz tudo girar em torno da doença dela. Não sei por quanto tempo, mas consigo fingir que me importo. Outra mensagem datada de alguns meses depois. O pai de Daniel é um peso morto. Ele acha que porque pagou metade do casamento, tem direito a opinar em nossas vidas. Mal posso esperar até que ambos se vão e possamos finalmente viver sem a interferência deles. As mensagens pioraram com o tempo. Havia discussões sobre dinheiro, sobre herança, sobre como me administrar. Depois que Margarida morresse, um e-mail enviado a Daniel apresentava um plano detalhado para obter acesso às minhas contas. Seu pai confia totalmente em você. Vanessa escrevera: só precisamos ser pacientes. Quando sua mãe se for, ele ficará tão perdido que assinará qualquer coisa que colocarmos na frente dele. Minhas mãos tremiam quando cheguei à última página. Era uma mensagem que Vanessa enviara à irmã, datada de 2 semanas antes da morte de Margarida. A velha não aguenta muito mais tempo assim que ela sair de cena. Arthur será fácil de controlar. Ele é mole demais para revidar. Teremos tudo em 1 ano. Fechei a pasta e fiquei em silêncio, incapaz de falar. Helena estendeu a mão e tocou meu braço. Margarida viu tudo isso. Ela disse gentilmente. Ela encontrou maneiras de acessar as mensagens de Vanessa para documentar tudo o que estava sendo planejado. Ela me disse uma vez: perto do fim, eu nem sempre estarei lá para protegê-lo. Então estou deixando uma armadura para ele. Os olhos de Helena brilhavam com lágrimas. Ela sabia que este dia chegaria, Arthur. Ela sabia o que Vanessa era e passou seus últimos meses garantindo que você nem o enfrentasse sozinho. Pensei em Margarida naquelas últimas semanas, frágil e exausta, usando a pouca força que lhe restava, não para descansar, mas para reunir provas, para construir um escudo ao meu redor, que se manteria mesmo depois que ela se fosse. A profundidade de seu amor, a proteção feroz que definira todo o nosso casamento, se estendia até mesmo para além da morte. Ela sempre foi a mais inteligente. Eu murmurei com a voz embargada pela emoção. Passei 40 anos pensando que estava cuidando dela, e o tempo todo ela estava cuidando de mim. Helena sorriu por entre as lágrimas, era o que ela diria. Ela me disse: Arthur, provavelmente se sentirá culpado por eu ter feito tudo isso. Enquanto estava doente, diga a ele para não se sentir.
Diga a ele que isso me deu um propósito, me deu algo pelo que lutar, quando meu corpo não tinha mais nada para dar. Olhei para as duas pastas agora lado a lado na minha mesa, para as provas que Margarida reunira de diferentes fontes e guardara em lugares diferentes, garantindo que, mesmo que uma se perdesse, a outra sobreviveria. Ela pensara em tudo. Ela se preparara para todas as possibilidades. Ela me amou o suficiente para passar seus dias de morte construindo armas que eu talvez nunca precisasse só por precaução. Então, meus olhos caíram sobre o pendrive, ainda onde eu o colocara mais cedo. Peguei-o e o virei nos dedos, sentindo seu pequeno peso, imaginando que segredos ele continha que as pastas não continham, se a pasta é a armadura. Murmurei meio para mim mesmo e meio para Helena. Então, o que há neste pendrive? Helena balançou a cabeça lentamente, não sei. Margarida nunca mencionou isso para mim. Olhei para o pendrive por um longo momento e o coloquei cuidadosamente ao lado das pastas. O que quer que estivesse nele, eu descobriria em breve, mas primeiro precisava entender o escopo completo do que Margarida construíra. Precisava ver o quadro completo antes de decidir como usá-lo, porque quando chegasse a hora de agir, eu queria ter certeza de que honraria seu sacrifício. Queria ter certeza de que cada peça da armadura que ela forjara serviria a seu propósito. E eu queria que Vanessa entendesse no final exatamente quem ela havia subestimado o escritório do doutor. Roberto Costa ocupava o terceiro andar de um modesto prédio de tijolos no centro de Belo Horizonte, o mesmo prédio onde Margarida e eu o conhecemos há quase 30 anos. Ele cuidou de nossos testamentos, de nossas compras de imóveis e, eventualmente, dos complexos arranjos que Margarida insistiu em fazer durante seu último ano de vida, se alguém entendia a arquitetura completa do que havíamos construído. Juntos era Roberto. Cheguei em uma manhã cinzenta de terça-feira, as pastas e o pendrive guardados com segurança em minha pasta. Helena se ofereceu para vir comigo, mas isso era algo que eu precisava fazer sozinho. As provas que Margarida reunira eram uma coisa. Entender a estrutura legal que ela construíra era outra. Eu precisava ver o quadro completo antes de tomar qualquer decisão. Roberto me cumprimentou na porta de seu escritório com um aperto de mão firme e um olhar de genuína preocupação. Ele tinha 60 anos, cabelos prateados e traços marcantes, com a postura calma de um homem que passara décadas navegando nas crises de outras pessoas. Ele gesticulou para que eu me sentasse e fechou a porta atrás de nós. Eu soube o que aconteceu, ele disse, acomodando-se em sua cadeira do outro lado da mesa. As notícias correm rápido em nosso círculo. Sinto muito, Arthur. Sei que isso deve ser incrivelmente doloroso. Admiti, mas não estou aqui para lamentar. Estou aqui para entender exatamente qual é a minha situação. Roberto assentiu lentamente, um indício de algo como respeito brilhando em seus olhos. Então vamos começar com o que eles pensam que pegaram e o que eles realmente têm acesso a ele. Puxou arquivo de sua mesa e o abriu para revelar uma série de documentos cobertos por um texto legal denso quando Margarida veio a mim há 4 anos. Ela foi muito específica sobre o que queria. Ela sabia que sua saúde estava declinando e estava preocupada com certas vulnerabilidades em sua estrutura financeira, especificamente a conta poupança conjunta a qual Daniel tinha acesso autorizado como usuário. Inclinei-me para frente. Essa conta tinha 180.000 reais. Correto. E Margarida entendia que essa conta estava exposta. Ela a chamava de conta de superfície. Ela sabia que se alguém da família decidisse se aproveitar da sua confiança, era ali que eles atacariam primeiro. Então, ela tomou uma decisão. Roberto fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras assentar. Ela decidiu deixá-la exposta. Franzia a testa. Ela queria que eles pudessem acessá-la. Ela queria que eles pensassem que era só isso que havia.
Roberto virou uma página em seu arquivo e apontou para um diagrama complexo de caixas e setas. A conta de superfície era uma isca. Arthur, um teste e uma armadilha combinados. Os ativos reais, os que realmente importam, estão aqui. Ele tocou uma caixa rotulada Fundo Fiduciário Irrevogável da família Almeida. Minha respiração ficou presa por um instante. O pagamento do seguro de vida de Margarida, suas distribuições de pensão, a carteira de investimentos que ambos construíram ao longo de 40 anos, tudo foi transferido para este fundo durante seus últimos meses. É mantido sob a lei brasileira, administrado por um fiduciário independente e completamente inacessível a qualquer pessoa, exceto você. Roberto olhou para mim, Daniel e Vanessa. Não tem direito a ele. Eles não são nomeados como beneficiários. Eles nem sabem que existe. Quanto? Perguntei, baixinho. Roberto encontrou meus olhos. 2 milhões de reais. O número ficou suspenso no ar entre nós. Recostei-me na cadeira, processando o que ele havia me dito. Margarida passara seus dias de morte, não apenas reunindo provas contra Vanessa, mas reestruturando toda a nossa vida financeira para me proteger. Ela viu a ameaça chegando anos antes de ela se concretizar e construiu muros que eu nunca soube que existiam. A outra coisa, Roberto. Continuou seu tom, mudando para um de cautela. Aquela casa que Daniel e Vanessa compraram com seu dinheiro. Fiz uma verificação depois que soube da notícia. O imóvel foi vendido através de um programa de incentivo fiscal. Um daqueles programas municipais projetados para incentivar a aquisição de moradias em certos bairros. O que isso significa? Significa que há restrições na escritura. Requisitos de ocupação, limitações de revenda. Roberto franziu a testa. Esses programas sempre têm condições. Eles mencionaram algo sobre restrições quando lhe contaram sobre a compra. Balancei a cabeça. Eles só mencionaram que conseguiram por um valor abaixo do mercado, que os vendedores estavam desesperados. A testa de Roberto se franziu ainda mais. Os vendedores geralmente ficam desesperados nessas situações porque descobrem que não podem vender. Normalmente as restrições complicam as coisas. Ele fez uma anotação em seu bloco. Vou verificar os detalhes, mas se eles me leram as letras miúdas com atenção, podem ter comprado um problema que ainda não entendem. Absorvi essa informação lentamente, adicionando-a ao quadro crescente em minha mente. Vanessa estava tão ansiosa para gastar meu dinheiro tão confiante em sua vitória, que se apressou em uma compra sem a devida diligência. A ironia era quase poética, Roberto. Eu disse baixinho. A conta de superfície. Daniel ainda está listado como usuário autorizado. Ele ainda pode acessar o que sobrou. Correto, mas como titular da conta principal, você tem o direito de revogar esse acesso a qualquer momento. Olhei pela janela para o céu cinzento de Belo Horizonte. Pensando nos meses de silêncio na humilhação da véspera de Natal, nas mensagens que Margarida salvara, mostrando exatamente o que Vanessa pensava de mim. Então, me virei para Roberto se eu revogar o acesso de Daniel. Perguntei o que acontece com as finanças deles. Roberto me encarou por um longo momento quando falou. Sua voz era medida e precisa os cartões de crédito que eles abriram usando sua conta. Como garantia, perderiam o respaldo. Os pagamentos automáticos que eles configuraram falhariam. A almofada financeira em que eles confiavam desapareceria da noite para o dia. Ele fez uma pausa. Tudo o que eles construíram com seu dinheiro. Arthur desmorona. Assenti lentamente, sentindo o peso da decisão à minha frente. Ainda não disse a mim mesmo, mas em breve, muito em breve, a volta para a casa do escritório de Roberto pareceu mais longa do que o normal. As ruas de Belo Horizonte passavam em um borrão cinza, mas minha mente não estava na estrada. Estava em Daniel. Estava no menino que eu criei, no homem que ele se tornou.
E na vasta e dolorosa distância entre essas duas pessoas, parei no estacionamento do meu prédio e fiquei no carro por um longo tempo, motor desligado, mãos ainda no volante às informações. Que Roberto me dera eram poderosas, as provas que Margarida reunira eram condenatórias, mas nada disso respondia à pergunta que mais me assombrava. Como chegamos a este ponto, como a criança que amei mais que a minha própria vida se tornou alguém que podia ver sua esposa me humilhar e rir junto. Fechei os olhos e deixei as memórias virem Daniel, aos 5 anos, correndo em minha direção pelo quintal, com os braços abertos, gritando para eu pegá-lo. Daniel, aos 7 anos, cambaleando em sua primeira bicicleta, enquanto eu corria ao seu lado, pronto para ampará-lo se ele caísse. Daniel, aos 10 anos, me entregando um cartão caseiro no Dia dos Pais com as palavras "O melhor pai do mundo", escritas em letras tortas, e um desenho a giz de cera de nós dois de mãos dadas. Eu me lembrei de ajudá-lo com as inscrições para a faculdade, de ficar acordado até tarde para revisar suas redações, de levá-lo ao campus pela primeira vez e fingir não notar quando ele limpou as lágrimas dos olhos. Enquanto nos despedíamos, lembrei-me de estar na primeira fila em seu casamento, observando-o trocar votos com Vanessa, sentindo-me tão orgulhoso que meu coração mal cabia no peito quando isso mudou, quando o menino que corria para mim em busca de conforto se tornou um homem que não encontrava meus olhos, quando o filho, que uma vez me disse que queria ser como eu, se tornou alguém que podia sentar-se à mesa de jantar e chamar seu pai de quebrado. Eu não tinha respostas, apenas fragmentos, apenas momentos que, olhando para trás, poderiam ter sido avisos que eu estava esperançoso demais para ver. Uma memória em particular surgiu agora, nítida e clara. Foi 3 meses antes do Natal, em um jantar de família, que eu quase esquecera. Estávamos no antigo apartamento de Daniel e Vanessa, antes de se mudarem para a casa que compraram com meu dinheiro. A noite tinha sido tensa daquela maneira sutil que suas reuniões sempre eram, com Vanessa, controlando a conversa, e Daniel flutuando em sua esteira em um ponto. Vanessa se desculpou para atender um telefonema no quarto. No momento em que ela saiu, algo mudou na postura de Daniel. Ele se inclinou em minha direção. Sua voz baixou, seus olhos piscaram em direção ao corredor. "Pai", ele disse, "eu preciso te contar uma coisa." Meu coração se animou por um momento. Pensei que ele finalmente ia falar comigo, conversar de verdade, como costumava fazer antes de Vanessa entrar em sua vida, o que foi filho mais antes. Que ele pudesse responder. A porta do quarto se abriu. Os saltos de Vanessa estalaram no piso de madeira enquanto ela voltava para a sala de jantar. O rosto de Daniel empalideceu. Ele se endireitou na cadeira, olhou para o prato e não disse nada sobre o que vocês dois estavam falando. Vanessa perguntou, com um tom leve, mas olhos aguçados. Nada. Daniel disse rapidamente, "Só coisas do trabalho." Ela sorriu e mudou de assunto, e o momento se foi. Daniel nunca terminou aquele pensamento, ele nunca tentou. Novamente eu ignorei na época, disse a mim mesmo que não era nada. Mas agora, sentado no meu carro frio na escuridão de janeiro, me perguntei o que ele estava prestes a dizer, que verdade morrera em seus lábios no momento em que sua esposa entrou de volta na sala. Naquela noite não consegui dormir deitado na cama, olhando para o teto, remoendo as mesmas perguntas na minha mente. O relógio marcava 2 da manhã, quando meu celular vibrou na mesinha de cabeceira. Peguei-o e vi uma mensagem de Daniel. Meu coração disparou enquanto eu lia as palavras na tela. "Pai, me desculpe por tudo." Encarei a mensagem, meu polegar pairando sobre o teclado. "1000 respostas passaram pela minha mente pelo que você está se desculpando. Por que você não a impediu. Você tem alguma ideia do que fez?" Comecei a digitar, mas antes que pudesse terminar a mensagem, desapareceu. A tela agora não mostrava nada, como se o texto nunca tivesse existido. Daniel o havia apagado. Sentei-me na cama.
Meu pulso acelerado, o celular na mão, ele havia estendido a mão por um breve momento no meio da noite. Meu filho tentara dizer algo real, e então ele recuou, apagou. Recuou para o silêncio que se tornara seu escudo. Coloquei o celular de lado e deitei-me novamente nos travesseiros, mas o sono era impossível. Agora a escuridão pressionava ao meu redor, e com ela veio uma pergunta que eu não conseguia escapar. O silêncio de Daniel era fraqueza, ele era simplesmente covarde demais para enfrentar Vanessa, confortável demais em sua cumplicidade para arriscar sua vida. Fácil, ou era outra coisa? Havia medo por trás daquelas bochechas pálidas e olhos desviados. Meu filho não era um cúmplice voluntário, mas um prisioneiro preso em algo que não sabia como escapar. Eu não sabia, mas percebi, deitado ali no escuro, que a resposta importava. Importava mais que o dinheiro, mais que a traição, mais que qualquer outra coisa. Porque se Daniel era fraco, então eu o havia perdido para sempre. Mas se Daniel estava com medo, então talvez ainda houvesse algo a ser salvo. Janeiro se transformou em fevereiro, e eu os deixei acreditar que haviam vencido. Não foi difícil interpretar o papel de um homem quebrado. Eu simplesmente parei de lutar quando Vanessa ligou para perguntar se eu poderia cuidar de Lília de última hora. Eu concordei sem reclamar, quando ela sugeriu que eu talvez devesse mudar para um apartamento menor, para economizar dinheiro. Eu assenti e disse que pensaria a respeito quando ela falou comigo naquele tom lento e paternalista que reservava para as pessoas que considerava inferiores a ela. Eu engoli meu orgulho e respondi com gratidão silenciosa. Cada pequena rendição alimentava sua confiança. Eu podia ver na maneira como sua postura relaxava ao meu redor como sua voz perdia o tom defensivo. Ela não me observava mais, em busca de sinais de resistência. Ela decidira que eu era exatamente o que ela sempre acreditou, que eu seria um velho cansado, que aceitou seu lugar no fundo da hierarquia familiar. Veja, eu a ouvi dizer a Daniel uma tarde, quando pensavam que eu estava fora de alcance, ele finalmente está se conformando. Eu te disse que ele só precisava de o tempo para processar, velhos. São assim, eles resistem à mudança no início, mas eventualmente se adaptam. Daniel murmurou algo que não consegui ouvir, mas seu tom carregava o peso inconfundível da dúvida. Qualquer que tenha sido a resposta de Vanessa, deve ter sido áspera, porque ele ficou em silêncio. Depois disso, arquivei essas observações e continuei minha atuação, que ela se sinta segura, que acredite que a batalha acabou. Quanto mais ela me subestimasse, mais completa seria minha resposta final, no final de fevereiro. Vanessa passou para a fase 2 de seu plano. Soube disso da mesma forma que soube da maioria das coisas. Agora, através de uma escuta cuidadosa e observação paciente, ela levantou o assunto em um jantar de domingo, sua voz casual, mas calculada. Sabe, eu estive pensando, ela disse, reabastecendo sua mortaça de vinho enquanto olhava em minha direção. O pai parece tão solitário naquele apartamento sozinho, sem ninguém para conversar, sem nada para fazer o dia todo. Deve ser deprimente. Daniel se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Ele me parece bem, parece mesmo, Vanessa. Inclinou a cabeça com preocupação, praticada. Quero dizer, olhe para ele. Ele perdeu peso, mal fala. Acho que ele poderia ser mais feliz. Em algum lugar com mais apoio, uma daquelas comunidades de vida assistida onde há atividades e pessoas da sua idade. Mantive minha expressão neutra, meus olhos no prato, minhas mãos firmes ao redor do garfo e, honestamente, Vanessa continuou baixando a voz como se compartilhasse um segredo. Nós poderíamos realmente usar o espaço extra, o apartamento dele seria um depósito perfeito, ou poderíamos alugá-lo. Ajudar a cobrir algumas de nossas despesas. Daniel hesitou. Eu podia sentir seus olhos em mim, procurando por algo.
Uma reação, talvez um sinal de que eu estava ouvindo, de que ainda tinha luta dentro de mim. Eu não lhe dei nada. Não sei, ele disse finalmente. Talvez devêssemos perguntar a ele o que ele quer. Vanessa riu. Claro que vamos perguntar a ele. Só estou dizendo que deveríamos começar a pesquisar. Opções para o bem dele. A conversa mudou para outros tópicos, mas a semente havia sido plantada. Eu entendi agora exatamente até onde Vanessa estava disposta a ir. Não bastava pegar meu dinheiro. Ela queria tirar minha independência, minha dignidade, minha própria presença em suas vidas. Ela me queria guardado em alguma instituição onde eu estaria fora de vista e fora da mente, um problema resolvido em vez de uma pessoa cuidada naquela noite. Depois que voltei para meu apartamento, permiti-me um momento de raiva fria, queimou em meu peito como gelo afiado e esclarecedor. Então eu a deixei de lado. A raiva era um luxo que eu não podia me permitir ainda. Não na semana seguinte algo aconteceu que se provaria significativo. Embora Vanessa não percebesse na época, uma carta chegou à casa deles da secretaria. Da fazenda do município, eu estava visitando quando o correio chegou, observando da sala de estar, enquanto Vanessa classificava a pilha de envelopes. Ela parou na carta de aparência oficial, virou-a e franziu a testa para a linguagem jurídica densa, visível através da janela do envelope. O que é isso? Ela murmurou. O que é, Daniel? Perguntou da cozinha. Vanessa rasgou o envelope, examinou as primeiras linhas e revirou os olhos. Só correspondência inútil. Sobreimpostos algum tipo de aviso sobre a casa. Ela amassou a carta e a jogou no lixo sem ler. Mas eu resolvo isso. Depois, ela nunca resolveu. Eu sei disso, porque verifiquei o lixo quando ninguém estava olhando. A carta ainda estava lá, não lida seus avisos ignorados. Eu a alisei o suficiente para ver as palavras aviso de dívida ativa e programa de incentivo fiscal antes de dobrá-la cuidadosamente e devolvê-la ao lixo. Roberto estava certo, havia condições ligadas àquela casa, e Vanessa, em sua arrogância, não se dera ao trabalho de descobrir quais eram naquela noite sozinho no meu apartamento. Finalmente voltei minha atenção para o pendrive que Margarida me deixara. Eu o guardara, esperando o momento certo, sentindo que o que quer que contivesse seria a peça final do quebra-cabeça agora, com os planos de Vanessa para meu futuro se tornando claros. Eu não podia mais esperar. Conectei o pendrive ao meu laptop e observei uma pasta aparecer na tela dentro. Havia dezenas de arquivos, cada um nomeado com precisão, cuidadosa. Meu dedo pairou sobre o primeiro mensagens V, 2021, .pdf. Respirei fundo. Me recompus e cliquei. A primeira pasta continha exatamente o que eu esperava: capturas de tela de mensagens de texto, dezenas delas, abrangendo quase 2 anos. As palavras de Vanessa para amigos, colegas, para sua irmã. Cada mensagem pintava o mesmo quadro, um retrato de desprezo escondido atrás de um sorriso. Arthur ainda acha que realmente nos importamos com suas visitas. Ela escrevera para uma amiga chamada Jéssica. É patético como os velhos ficam desesperados por atenção. Mas não se preocupe, assim que ele assinar tudo, nós o colocaremos em um asilo. Daniel é covarde demais para me impedir outra mensagem enviada à sua irmã. O velho continua falando sobre tradições familiares, como se alguém se importasse com suas histórias. De 50 anos atrás, eu sorrio e aceno e conto os dias, até não ter mais que fingir, e outra datada, apenas semanas antes do Natal. A fase 1 está quase completa. Assim que o dinheiro for transferido à fase 2, começa no próximo ano por esta época. Arthur será problema de outra pessoa. Li cada mensagem lentamente, deixando as palavras afundarem. A crueldade já não era surpreendente. Eu vira provas suficientes para saber quem Vanessa realmente era. Mas vê-la exposta de forma tão crua, mensagem após mensagem, ano após ano, ainda carregava um peso que pressionava.
Meu peito fechei a primeira pasta e abri a segunda. Esta continha e-mails. A maioria era entre Vanessa e vários consultores financeiros discutindo estratégias de gestão de patrimônio familiar que, de alguma forma, sempre envolviam obter acesso a contas que não eram dela. Mas um e-mail se destacou do resto, foi enviado de Vanessa para Daniel, datado de 8 meses antes do Natal. Precisamos falar sobre seu pai. Ela escrevera: sei que você tem algum apego sentimental a ele, mas precisamos ser práticos. Ele é um peso morto, Daniel. Cada real que ele guarda é um real que não temos. Cada ano que ele fica naquele apartamento é mais um ano que estamos subsidiando sua existência. Eu fiz as contas. Se conseguirmos controlar suas contas, nos próximos 6 meses, podemos acelerar nosso cronograma significativamente. Pare de pensar nele como seu pai, comece a pensar nele como um obstáculo. Daniel não havia respondido ao e-mail, ou se o fez. Margarida não o capturou, mas o fato de Vanessa se sentir à vontade para escrever tais coisas para meu filho me dizia tudo o que eu precisava saber sobre suas conversas privadas. Recostei-me na cadeira, a tela brilhando na escuridão do meu apartamento. A traição estava completa agora. Documentada em preto e branco, impossível de negar ou explicar, mas eu já havia feito as pazes com a traição. Para o que eu não estava preparado era o que veio a seguir. A terceira pasta continha apenas um arquivo, uma gravação de áudio, datada de 3 semanas antes da morte de Margarida. Minha mão tremeu enquanto eu movia o cursor sobre ele. Alguma parte de mim sabia o que era isso antes de eu clicar. Alguma parte de mim esperava por isso, desde o momento em que encontrei o pendrive. Apertei o play por um momento. Houve apenas silêncio pontuado pelo som suave de uma respiração ofegante. Então veio uma voz que eu não ouvia há 4 anos. Uma voz que uma vez encheu cada cômodo de nossa casa com calor e riso. Uma voz que eu daria qualquer coisa para ouvir mais uma vez. Arthur. Meu amor, as palavras de Margarida eram fracas, mas claras. Cada uma escolhida com cuidado, cada uma carregando o peso de tudo que ela não podia dizer pessoalmente. Se você está ouvindo isso, então eu me fui e eles te mostraram quem realmente são. Minha visão ficou turva. Agarrei a borda da mesa para me firmar. Sinto muito por não poder te dizer. Enquanto estava viva, eu queria tantas vezes. Eu queria te sacudir e fazer você ver o que eu via. Mas você amava tanto o Daniel, você acreditava nele tão completamente que eu não suportaria ser aquela que quebraria essa fé. A voz dela falhou um pouco e eu a ouvi respirar de forma trêmula. Mas você merece a verdade, Arthur. Você merece saber que eu vi isso chegando, que passei meus últimos meses me preparando para este momento, que fiz tudo o que pude para te proteger. As lágrimas caíam livremente agora, escorrendo pelo meu rosto e caindo em minhas mãos. Eu não tentei detê-las. Proteja-se agora, meu querido. Use tudo o que eu te dei. E por favor, não deixe a culpa, ou o amor, ou a lealdade mal colocada te impedir de fazer o que precisa ser feito. Houve uma longa pausa preenchida com o som de sua respiração. Então, mais suave: eu te amo. Eu sempre te amei e estarei cuidando de você onde quer que eu esteja. Seja forte. Arthur, seja o homem com quem me casei. Seja o homem que eu sei que você ainda é. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fiquei sentado na escuridão por um longo tempo, deixando a dor me invadir. Mas não era dor pela traição, não era dor pelo dinheiro, ou pela confiança perdida, ou pelo filho que me falhou. Era dor por Margarida, pela mulher que passara seus dias de morte não descansando, não buscando a paz, mas construindo uma armadura para o marido que estava deixando para trás. Mesmo na morte, ela ainda estava me protegendo. Enxuguei meus olhos com as costas da mão, endireitei minhas costas e peguei meu telefone. Roberto atendeu no segundo toque. Arthur, está tudo bem.
Minha voz estava firme, mais firme do que estivera em meses está na hora. Roberto Cortius soube o que aconteceu, a seguir pelo próprio Daniel, meses depois, quando a poeira baixou e a verdade finalmente rompeu as paredes entre nós. Ele me contou cada detalhe, sua voz pesada de vergonha, e eu ouvi sem interrupção. Isso foi o que ele me contou. Era um sábado de manhã, no início de março. Vanessa decidira levar Lilia para comprar roupas novas para a escola, uma viagem rotineira ao shopping, que deveria ter sido normal. Eles vagaram pela loja de departamentos, Lilia agarrada a um suéter roxo, pelo qual se apaixonara Vanessa, empilhando itens em seu carrinho, com a confiança casual de alguém que nunca se preocupara com dinheiro no caixa. A operadora escaneou os itens e anunciou o total. Vanessa entregou seu cartão de crédito, sem olhar, já rolando o feed do celular. Um momento se passou. Então outro. A caixa limpou a garganta. Desculpe, senhora, este cartão foi recusado. Vanessa ergueu os olhos irritada. Isso é impossível. Passe de novo a caixa. Tentou novamente mesmo. Resultado, Vanessa tirou um segundo cartão e depois um terceiro. Cada um foi recusado. A fila atrás dela ficou mais longa. Lilia puxou sua manga perguntando o que estava errado. O rosto de Vanessa ficou vermelho enquanto ela pegava o telefone e discava para o atendimento ao cliente do banco. Deve haver um engano, ela disse com a voz alterada. Eu tenho um crédito excelente. Esses cartões estavam funcionando bem. Ontem, a resposta do representante foi calma e profissional, senhora. Estou vendo que o titular da conta principal revogou seu acesso de usuário autorizado sem esse respaldo. Seus limites de crédito foram ajustados de... A cor da boca de Vanessa se abriu, mas nenhuma palavra saiu. O titular da conta principal, Ele abandonou o carrinho no meio da loja, pegou a mão de Lilia e correu para o carro. A volta para casa foi um borrão de telefonemas frenéticos, cada um trazendo notícias piores que o anterior. Quando ela entrou na garagem, a dimensão total do desastre estava se tornando clara dentro de casa. A televisão exibia uma tela em branco com uma mensagem: serviço desconectado. Por favor, entre em contato com sua provedora. Vanessa havia assinado o pacote de cabo Premium, usando uma conta que me listava como garantidor sem meu respaldo. O serviço havia sido encerrado. Ela verificou o correio e encontrou um aviso da financeira do carro. O pagamento automático havia falhado sem ação imediata. O veículo estaria sujeito a busca e apreensão. Outro envelope continha uma carta de uma de suas administradoras de cartão de crédito, informando que seu limite havia sido reduzido de 15 para R$ 500 devido a mudanças em seu perfil de crédito. Vanessa sentou-se à mesa da cozinha cercada por contas e avisos, suas mãos tremendo. Isso não podia estar acontecendo. Isso não deveria acontecer. O velho deveria aceitar seu destino, silenciosamente desaparecer no fundo, se tornar um problema que ela pudesse administrar à distância. Ele não deveria revidar. Foi quando Daniel chegou em casa. Ele me disse mais tarde que sabia que algo estava errado no momento em que entrou pela porta. Vanessa estava sentada no escuro, as cortinas fechadas, o celular na mão. Ela olhou para ele com olhos selvagens e começou a falar as palavras, saindo em uma torrente de pânico e descrença. Os cartões estão cancelados. A TV a cabo foi cortada. O pagamento do carro falhou, tudo. Está desmoronando, Daniel, tudo. Ela esperou que ele reagisse, que compartilhasse sua indignação, que se juntasse a ela para me condenar por este ato imperdoável de rebelião. Mas a reação de Daniel não foi a que ela esperava. Ele não entrou em pânico. Ele não gritou, ou amaldiçoou, ou pegou seu próprio telefone para me ligar com ameaças. Em vez disso, algo mudou em sua expressão. Seus ombros, que estiveram curvados de tensão por meses, pareceram relaxar. Um pouco sua mandíbula perpetuamente cerrada se soltou. Daniel. Vanessa disse com a voz alterada.
Você me ouviu. Seu pai fez isso. Ele está tentando nos destruir. Daniel olhou para ela por um longo momento e então, muito baixinho, ele disse: talvez a gente merecesse. Vanessa o encarou como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira o que você acabou de dizer. Mas Daniel não repetiu. Ele passou por ela. Subiu as escadas e fechou a porta do quarto atrás de si. Pela primeira vez em seu casamento, ele não tentou resolver o problema dela. Ele não correu para acalmar sua raiva ou validar suas queixas. Ele simplesmente se afastou. Vanessa sentou-se sozinha na escuridão crescente, a realidade de sua situação pressionando-a como um peso físico, a vida cuidadosamente construída que ela erguera com meu dinheiro. Estava desmoronando, e pela primeira vez, ela não tinha ninguém para culpar, senão a si mesma. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava o celular e rolava até meu número. Ela não me ligava há meses, não precisava. Eu deveria ser irrelevante, um personagem menor na história de seu sucesso. Mas agora, com tudo desmoronando ao seu redor, eu era o único que podia explicar o que estava acontecendo. Ela apertou o botão de chamada e esperou. Eu atendi no terceiro toque, pai. Ela disse com a voz despojada de sua confiança habitual, tremendo com algo que poderia ter sido medo. O que está acontecendo? O que você fez? Deixei o silêncio se estender entre nós por um longo momento. E então, calmamente respondi: eu fiz exatamente o que você me ensinou, Vanessa. Protegi meus interesses. Depois daquela única ligação, parei de atender. Vanessa tentou novamente naquela noite, e na manhã seguinte, e na manhã depois disso. Na semana seguinte, meu celular se encheu de mensagens de voz. Cada uma janela para seu desmoronamento. Eu as ouvi uma vez, sentado sozinho no meu apartamento, com uma xícara de chá, deixando suas palavras me banharem, como ondas contra uma pedra. As primeiras mensagens eram exigentes. Arthur, isso é ridículo, me. Ligue de volta imediatamente. Precisamos discutir isso como adultos. A voz dela carregava a ponta afiada de alguém, acostumado a ser obedecido quando não respondi. O tom mudou. Pai, por favor, eu não entendo o que está acontecendo. Nós somos família. O que quer que eu tenha feito para te chatear, podemos resolver. A súplica durou 2 dias antes de se transformar em algo mais feio. Você acha que pode simplesmente nos cortar, depois de tudo que fizemos por você, seu velho ingrato? Nós te acolhemos nos feriados, deixamos você ver sua neta, e é assim que você nos paga. A voz dela falhou de fúria. Você vai se arrepender disso, eu te prometo. Você vai se arrepender. Mas ameaças requerem poder, e Vanessa não tinha nenhum no final da semana. Suas mensagens voltaram ao desespero. Arthur, estou te implorando por favor, apenas fale comigo. Eu peço desculpas. Farei o que você quiser, apenas por favor. Por favor, me ligue de volta. Apaguei todas sem responder. Não havia mais nada a dizer à hora de conversar. Já havia passado há muito tempo em todas aquelas ocasiões em que uma simples conversa poderia ter mudado tudo. Ela escolhera o silêncio quando lhe convinha. Agora, ela podia sentir como era esse silêncio do outro. Lá do que aconteceu a seguir, eu soube por Daniel. Durante uma de nossas conversas posteriores, ele me contou sobre a noite em que Vanessa se lembrou da carta. Passava da meia-noite e ela não conseguia dormir. Ela deitou na cama olhando para o teto, repassando cada conta financeira, cada ativo, cada possível fonte de dinheiro que pudesse salvá-la do colapso que se aproximava, e então, como uma mão fria, agarrando sua garganta, ela se lembrou do envelope da Secretaria da Fazenda do município, aquele que ela olhara de relance e jogara fora sem ler. Ela saltou da cama e correu para a cozinha. O lixo havia sido retirado dias antes, mas ela rasgou a lixeira de reciclagem, a pilha de jornais velhos, a pilha de correspondência inútil que ela enfiara em uma gaveta finalmente amassada debaixo de uma caixa de pizza. Na garagem ela a encontrou.
A carta era pior do que ela poderia imaginar. Era um aviso de dívida ativa, informando que o proprietário anterior do imóvel tinha uma disputa fiscal não resolvida com o município, como Vanessa recusara o seguro de título para economizar algumas centenas de reais no fechamento. A dívida foi transferida para ela no momento da compra, ela agora devia 17.000 reais em impostos atrasados que nunca soube que existiam. Mas isso era apenas o começo. Na manhã seguinte, com as mãos trêmulas, ela ligou para um advogado imobiliário. Ela explicou a situação em uma torrente de palavras, esperando por tranquilidade, esperando por alguma brecha legal que fizesse o pesadelo desaparecer. O advogado ouviu pacientemente, fez algumas perguntas e então deu a notícia que selaria seu destino. Senhora Almeida, o imóvel que você comprou foi vendido através de um programa de incentivo fiscal municipal. Você está familiarizada com os termos desse programa. A voz de Vanessa era quase um sussurro. Não, o programa oferece impostos sobre a propriedade reduzidos em troca de certos compromissos do comprador. Um desses compromissos é uma restrição na escritura. Você não pode vender. Imóvel por 5 anos, a partir da data da compra. Se tentar vender antes do fim desse período, será obrigada a pagar todos os impostos que foram perdoados, mais uma multa de 15%. A sala girou ao seu redor. Quanto seria isso? O advogado fez uma pausa, calculando com base no valor do imóvel e no cronograma de isenção. Você está olhando para aproximadamente 40.000 reais em multas, além da dívida de 17.000 e quaisquer impostos atrasados devidos. Vanessa não conseguia falar. Os 180.000 reais que ela havia tirado de mim estavam agora trancados em uma casa que ela não podia vender, não podia refinanciar, não podia escapar. O troféu do qual ela tanto se orgulhava na véspera de Natal havia se tornado uma jaula. Ela desligou o telefone e sentou-se na sala de estar, olhando para a parede que ela estava tão ansiosa para possuir. A tinta cara, as luminárias de grife, o piso de madeira. Brilhante, tudo parecia diferente. Agora a casa não era mais um símbolo de sua vitória, era um monumento ao seu fracasso, uma prisão construída com dinheiro roubado que ela não podia usar nem devolver naquela noite. Daniel a encontrou sentada no mesmo lugar. Ainda olhando para o nada, ele não perguntou o que estava errado. Ele já sabia. Ele ouvira o suficiente de seus telefonemas, vira o suficiente das cartas se acumulando. Observara o suficiente de sua fachada cuidadosa desmoronar, para entender que a vida que eles haviam construído estava desabando. Ele ficou na porta por um longo momento, observando sua esposa. Então, ele pegou o celular e enviou uma mensagem de texto. O celular de Vanessa vibrou na mesa ao lado dela. Ela o pegou e leu as palavras na tela. Precisamos conversar. Vou ver o papai amanhã. Sozinho, ela olhou para Daniel, seus olhos arregalados de traição. Você vai até ele depois do que ele fez conosco. Daniel encontrou seu olhar, sem vacilar pela primeira vez em seu casamento. Ele não desviou o olhar. O que ele fez? Ele disse baixinho, ou o que nós fizemos. Ele se virou e subiu as escadas, deixando Vanessa sozinha com as paredes de sua bela prisão. Daniel me contou tudo o que aconteceu naquela noite. E nos dias que se seguiram, ele não poupou detalhes, não ofereceu desculpas por seu próprio papel no desastre. Acho que ele precisava confessar tanto quanto eu precisava ouvir. Então eu ouvi, e foi isso que ele me disse na manhã seguinte, a sua mensagem de texto. Vanessa o encurralou na cozinha. Antes que ele pudesse sair, ela não havia dormido. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu cabelo despenteado, sua voz rouca por horas de choro e conspiração, e tentando encontrar uma saída da armadilha que se fechava ao seu redor. Você vai mesmo até ele, ela exigiu, bloqueando a porta. Você vai implorar perdão àquele velho depois do que ele fez conosco.
Daniel pousou a xícara de café e olhou para ela. Algo havia mudado nele nos últimos dias. O peso que ele carregara por anos, a tensão constante de viver uma mentira começara a se dissipar em seu lugar. Havia algo mais quieto, algo que quase se assemelhava à paz. O que ele fez conosco? Daniel repetiu lentamente. Vanessa, ele não nos fez nada. Nós fizemos isso. Você fez isso. Ele fez uma pausa, sua voz baixando. Eu apenas observei. Vanessa o encarou como se ele a tivesse esbofeteado como ousa. Eu fiz isso por nós, por nossa família, por nosso futuro. Você fez isso por si mesma, Daniel disse. Você pegou o dinheiro do meu pai porque queria uma casa maior e um carro mais bonito e uma vida que parecesse impressionante para seus amigos. Você não se importou com quem se machucaria. Você não se importou que ele passou a vida inteira economizando aquele dinheiro. Você apenas viu algo que queria e pegou. E você concordou com isso. Vanessa retrucou com a voz alterada. Não finja que é inocente. Você sabia o que estávamos fazendo. Você ajudou Daniel. Assentiu lentamente. Você está certa. Eu concordei e tenho que viver com isso pelo resto da minha vida. Ele pegou as chaves do balcão, mas cansei de observar. Cansei de ser o homem que fica parado enquanto sua esposa destrói sua família. Ele passou por ela e saiu pela porta. Vanessa não o seguiu nos dias que se seguiram ela. Dedicou a encontrar uma saída. Ela ligou para bancos sobre o refinanciamento da casa, na esperança de tirar patrimônio suficiente para estabilizar suas finanças. Mas a dívida ativa tornava isso impossível. Nenhum credor tocaria em um imóvel com obrigações fiscais não resolvidas. Ela ligou para corretores de imóveis para vender apenas para ser lembrada da restrição na escritura que ela ignorara ao assinar os documentos de fechamento. Ela até considerou alugar quartos para gerar renda, mas a convenção do condomínio, que ela nunca se dera ao trabalho de ler, proibia explicitamente aluguéis de curto prazo. Cada porta que ela tentava estava trancada. Cada saída estava bloqueada. A casa da qual ela tanto se orgulhava, o símbolo de seu triunfo sobre o velho tolo que pensava que família significava algo. Tornara-se uma jaula da qual não havia escapatória. O golpe final veio de uma fonte inesperada, uma tarde enquanto verificava o correio. Vanessa encontrou sua vizinha, uma mulher agradável de 60 e poucos anos, chamada Dona Paula, que morava na rua há mais de 20 anos. Elas trocaram as gentilezas habituais. E então, Dona Paula mencionou algo que fez o sangue de Vanessa gelar. Fiquei tão feliz quando vocês compraram este lugar. A mulher mais velha disse sorrindo calorosamente. Os proprietários anteriores estavam com tanta pressa para sair. Depois daquela confusão toda com os impostos, senti pena deles, de verdade. Eles compraram a casa sem perceber todas as restrições que vinham com o benefício fiscal. Quando tentaram vender antes do prazo, o município os atingiu com todas aquelas multas. Eles estavam desesperados para encontrar um comprador que tirasse o imóvel das mãos deles. Suponho que tiveram sorte com vocês. Vanessa ficou paralisada na calçada. O correio nas mãos, as peças se encaixaram com uma clareza doentia. A casa fora avaliada tão baixo, porque era uma armadilha. Os proprietários anteriores não estavam desesperados por problemas pessoais ou transferências de emprego. Eles estavam desesperados, porque estavam se afogando nas mesmas restrições que agora aprisionavam Vanessa. Ela estivera tão ansiosa para gastar meu dinheiro, tão confiante em sua própria astúcia, que nunca parara para fazer a pergunta mais básica: por que esta casa era um negócio tão bom? Sua ganância a cegara seu desprezo pela devida diligência pelos detalhes chatos, aos quais pessoas cuidadosas como eu passam a vida prestando atenção, a levaram direto a um poço, que ela mesma cavou naquela noite. Daniel chegou em casa e encontrou Vanessa sentada no escuro novamente, mas desta vez ele não parou para confortá-la ou discutir com ela.
Ele passou pela sala de estar e subiu as escadas. Ela ouviu a porta do armário se abrir, o som de gavetas sendo puxadas, o zíper de uma mala sendo fechada. Ela o encontrou no quarto, dobrando roupas em uma pequena mala de viagem. "O que você está fazendo?" Ela perguntou com a voz oca. "Vou ver meu pai, você já ouviu?" Havia uma nota de pânico sob suas palavras. "O que mais há para dizer, Daniel?" Fez uma pausa com a camisa ainda nas mãos. Quando ele olhou para ela, havia algo em seus olhos que ela nunca vira antes. Tristeza, sim, mas também resolução. "Vou contar a ele a verdade", ele disse. Baixinho, algo que eu deveria ter feito há 2 anos. O rosto de Vanessa empalideceu. "Que verdade do que você está falando?" Daniel não respondeu. Ele terminou de fazer as malas, fechou a mala com o zíper e caminhou em direção à porta. Vanessa agarrou seu braço, seus dedos cravando-se em Daniel. "Não faça isso, seja o que for que você esteja pensando em dizer. Não diga, você vai estragar tudo." Ele olhou para a mão dela. E a removeu gentilmente tudo. "Já está estragado, Vanessa. A única questão agora é se algo pode ser salvo." Ele saiu sem olhar para trás. Vanessa ficou sozinha no quarto ouvindo o carro dele sair da garagem, sabendo com uma certeza terrível que o que quer que ele estivesse prestes a me contar mudaria tudo. Ela estava certa. Daniel chegou ao meu apartamento. Na noite seguinte, eu o esperava, embora não soubesse exatamente quando ele viria ou o que diria. Eu só sabia que algo havia se rompido dentro do meu filho e o que quer que surgisse determinaria se ainda havia algo entre nós que valesse a pena salvar. Quando abri a porta, o homem parado diante de mim era quase irreconhecível. Daniel parecia não dormir há dias, suas roupas estavam amassadas, seus olhos vermelhos, seu rosto carregando a exaustão oca de alguém que estivera fugindo de algo por muito tempo e finalmente parara. Ele não me cumprimentou com as habituais gentilezas estranhas. Ele não perguntou como eu estava ou comentou sobre o tempo. Ele simplesmente ficou ali, seus ombros caídos, suas mãos pendendo ao lado do corpo. "Posso entrar?" ele perguntou baixinho. Afastei-me e o deixei entrar. Ele caminhou até a sala de estar e sentou-se pesadamente no sofá. Olhando para o chão, peguei minha cadeira de sempre à sua frente e esperei o que quer que ele tivesse vindo dizer. Ele diria em seu próprio tempo. Aprendi há muito tempo que algumas verdades não podem ser apressadas por vários minutos. Nenhum de nós falou. O relógio na parede tic-taqueava firmemente, marcando o silêncio. Então, Daniel ergueu a cabeça e me olhou com olhos que brilhavam com lágrimas que ele lutava para conter. "Preciso te contar uma coisa", ele disse com a voz quase um sussurro. "Algo que eu deveria ter te contado há 2 anos. Assenti, mas não falei. Este era o momento dele, sua confissão. Eu não a tornaria mais fácil ou mais difícil do que precisava ser. Daniel respirou fundo 2 anos atrás, em um jantar de família. Eu tentei te avisar sobre Vanessa, sobre o que ela estava planejando ele. Fez uma pausa, engolindo em seco. Você provavelmente não se lembra. Foi apenas um momento, estávamos à mesa. Vanessa tinha ido atender um telefonema e eu comecei a dizer algo. Eu disse, pai, preciso te contar. Mas então ela voltou e eu parei. Eu me lembrava. A memória havia surgido recentemente, um fragmento que eu examinara nas horas escuras, de noites sem sono. O rosto pálido de Daniel, sua frase inacabada. A maneira como ele recuara. No momento em que Vanessa reapareceu, eu me lembro. Eu disse, o rosto de Daniel se desfez. Ela me ouviu começar a dizer algo e ela sabia. Naquela noite, depois que você foi embora, ela me confrontou. Ela estava furiosa. Ela disse, a voz dele falhou e ele teve que parar para se recompor. Ela disse que se eu tentasse te avisar de novo, ela pediria o divórcio. Ela disse que levaria Lilia para longe de mim. Ela disse que eu veria minha filha nos fins de semana, apenas supervisionado por um advogado. Ele olhou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto.
Ela disse: "Me teste, Daniel. Veja o que acontece." As palavras pairavam no ar entre nós pesadas, com todos os anos de silêncio que explicavam. Eu estava apavorado. Daniel continuou com a voz rouca. Lília tinha 5 anos. Ela era meu mundo. Inteiro o pensamento de perdê-la, de me tornar um estranho que aparece 2 vezes por mês, enquanto Vanessa a envenena contra mim. Eu não conseguia suportar. Então fiquei quieto. Eu disse a mim mesmo que estava protegendo minha filha, mas a verdade é que fui um covarde. Escolhi meu conforto em vez de sua dignidade. Eu a vi te humilhar, pegar seu dinheiro, rir da sua ruína, e não disse nada porque estava com medo. Ele enterrou o rosto nas mãos, seus ombros tremendo com soluços. "Me desculpe, pai. Eu sinto muito, sei que não muda nada, sei que não posso voltar atrás no que aconteceu, mas eu precisava que você soubesse. Eu precisava que você entendesse que eu não queria isso, eu nunca quis isso." Fiquei em silêncio por um longo momento, deixando suas palavras assentarem. A raiva que eu carregara por meses, a dor de perder meu filho, a certeza amarga de que ele havia escolhido a ganância em vez do amor, tudo isso mudou e se reorganizou à luz desta nova verdade. Daniel não fora um cúmplice voluntário. Ele fora um refém. Vanessa usara a única coisa que ele mais amava. Sua filha como uma arma para garantir sua conformidade. Ela o prendera com a mesma certeza com que me prendera, usando o medo em vez de dinheiro. O silêncio em vez de roubo, mas entender não é o mesmo que absolvição. Daniel ainda fizera escolhas, ele ainda ficara parado enquanto eu era humilhado, ele ainda permitira que anos se passassem sem encontrar uma maneira de se libertar. "Você estava preso." Eu disse finalmente, com a voz firme. "Eu entendo isso agora. Vanessa usou Lília contra você da mesma forma que usou minha confiança contra mim, Daniel." Ergueu os olhos com um lampejo de esperança em seus olhos vermelhos. "Mas estar preso", eu continuei, "não significa que você para de tentar escapar. Não significa que você desiste e aceita sua jaula. Significa que você luta mais. Significa que você encontra outro caminho. Você teve 2 anos, Daniel. 2 anos para descobrir como me avisar sem que Vanessa soubesse. 2 anos para construir um caso, para documentar o comportamento dela, para encontrar um advogado que pudesse proteger seus direitos de guarda. Em vez disso, você não fez nada. Você esperou até que tudo desabasse antes de encontrar a coragem de falar. A esperança em seus olhos diminuiu, substituída pelo peso pesado do reconhecimento. Ele sabia que eu estava certo. Ele sempre soube. "Não estou dizendo isso para te punir", eu acrescentei com a voz suavizada. "Estou dizendo isso porque você precisa ouvir. Você precisa entender que o que aconteceu não foi inteiramente culpa de Vanessa. Você teve sua parte nisso também. E se algum dia formos reconstruir algo real entre nós, tem que começar com você, aceitando isso." Daniel assentiu lentamente, limpando o rosto com as costas da mão. Eu sei que falhei com você. Não estou pedindo perdão, nem mesmo estou pedindo outra chance. Eu só queria que você soubesse a verdade antes que eu pudesse responder." A campainha tocou. Levantei-me e caminhei até a porta, um estranho senso de inevitabilidade se instalando em mim. Olhei pelo olho mágico e vi um rosto que esperava ver. Eventualmente, embora não tão cedo, Vanessa estava no corredor, sua maquiagem manchada de lágrimas, suas mãos tremendo ao lado do corpo. Ela não parecia. E nada com a mulher confiante e calculista que anunciara seu roubo na véspera de Natal. Ela parecia quebrada. "Deixe-me entrar", ela disse com a voz embargada. "Por favor, Arthur, precisamos conversar." Abri a porta. Vanessa estava no corredor. Uma sombra da mulher que se sentara à minha frente na véspera de Natal e anunciara seu roubo com tanto triunfo casual. Suas roupas de grife estavam amassadas, seu cabelo sujo, seu rosto uma ruína de rímel borrado e noite sem dormir.
Ela me olhou com olhos que continham algo que eu nunca vira nela antes. Desespero, obrigada, ela sussurrou, entrando antes que eu pudesse mudar de ideia. Obrigada por me deixar entrar. Eu não disse nada. Simplesmente fechei a porta e voltei para a sala de estar, onde Daniel ainda estava sentado no sofá, seu rosto pálido de apreensão. Vanessa seguiu seus saltos estalando no piso de madeira e parou quando viu o marido, Daniel. Ela disse com a voz embargada: "Você está aqui." Ele não respondeu. Ele nem mesmo olhou para ela. Qualquer laço que existira entre eles, qualquer aliança que os tornara parceiros em minha traição, havia desaparecido. Daniel fizera sua escolha, e não era ela. Vanessa voltou-se para mim com as mãos postas na frente como uma suplicante se aproximando de um trono. "Arthur, eu sei que você está com raiva. Você tem todo o direito de estar. Mas, por favor, me deixe explicar." Sentei-me em minha cadeira e gesticulei para que ela falasse. Se ela queria apresentar seu caso, eu a deixaria. Eu esperara tanto tempo, podia esperar mais alguns minutos. Ela começou sua defesa com o desespero de uma mulher se afogando, agarrando-se a destroços. "Foi um mal-entendido. Eu nunca quis te machucar. Eu estava tentando ajudar a família a investir seu dinheiro em algo que beneficiaria a todos nós. Você não entende a pressão sob a qual eu estava. A carreira de Daniel não estava indo bem. As contas estavam se acumulando, e eu pensei que se pudesse apenas nos colocar em uma posição melhor." Ela continuou assim por vários minutos, tecendo uma narrativa na qual ela era a vítima das circunstâncias. Uma nora amorosa que fizera escolhas difíceis por motivos nobres. As lágrimas corriam livremente. Os pedidos de desculpa se multiplicavam. As explicações se tornavam mais elaboradas. Eu ouvi sem interromper, deixei-a fiar sua história. Deixei-a acreditar que talvez estivesse me convencendo que suas palavras estavam tendo o efeito desejado, e quando ela finalmente ficou em silêncio, sem fôlego e esperançosa, peguei meu celular. "Quero te mostrar uma coisa." Eu disse baixinho. A expressão de Vanessa vacilou com confusão e depois preocupação. "O que é?" Apertei o play. A primeira gravação encheu a sala, com a própria voz de Vanessa, brilhante e casual. Falando com uma amiga, Arthur, ainda acha que realmente nos importamos com suas visitas? É patético como os velhos ficam desesperados. Mas não se preocupe, assim que ele assinar tudo asilo para ele. Daniel é covarde demais para me impedir. O rosto de Vanessa ficou branco. "Onde você..." Eu levantei minha mão e deixei a próxima gravação tocar. Esta era seu e-mail para Daniel, lido em voz alta, por um programa de texto para fala que Margarida havia configurado. "Seu pai é um peso morto. Cada real que ele guarda é R$1 que não temos pare de pensar nele como seu pai. Comece a pensar nele como um obstáculo." A cor sumiu ainda mais das bochechas de Vanessa. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. A gravação final foi a pior. Vanessa rindo com a irmã, com a voz pingando desprezo. A velha não aguenta muito mais. Assim que ela sair de cena, Arthur será fácil de controlar. Ele é mole demais para revidar. Ele nunca vai descobrir o que estamos fazendo. Teremos tudo em 1 ano. Parei a reprodução. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vanessa ficou paralisada no meio da minha sala de estar, sua defesa cuidadosamente construída em pedaços. Ela não podia alegar mal-entendido. Não podia fingir intenções nobres, suas próprias palavras, preservadas pela esposa que ela descartara como uma inconveniência moribunda, a haviam condenado. Incompletamente, Margarida sabia. Eu disse com a voz calma e uniforme. Ela viu exatamente quem você era, anos antes de mim. Ela passou seus últimos meses reunindo provas, construindo um registro de cada palavra cruel que você já falou sobre mim. Ela fez isso porque me amava, porque sabia que um dia eu precisaria de provas de que não estava imaginando coisas, de que não estava sendo paranoico ou ingrato, ou
Difícil, levantei-me e olhei para Vanessa com algo que não era bem raiva, nem bem pena. Era mais próximo da finalidade. Não vou te destruir. Eu disse, não vou tomar a casa, nem te processar pelo dinheiro, nem tornar sua vida mais difícil do que você já a tornou. Isso não é quem eu sou, isso não é quem Margarida me ensinou a ser. Os olhos de Vanessa brilharam com algo parecido com esperança, mas eu terminei. Eu continuei, chega de dinheiro, chega de apoio, chega de fingir que somos uma família. Você não é minha filha, você nunca foi, e depois de hoje, você não é nada para mim. Virei-me para Daniel, que estava sentado imóvel no sofá, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. A porta não está fechada para sempre para você, filho, mas também não está aberta. Você terá que conquistar seu caminho de volta, começando. Agora, começando com as escolhas que fizer a partir deste momento. Daniel assentiu, incapaz de falar. Caminhei até a porta da frente e a abri. Adeus, Vanessa. Ela tropeçou em minha direção, sua mão estendendo-se para pegar meu braço. Espere, por favor. Espere. E a Lília, ela é sua neta. Você não pode simplesmente cortá-la da sua vida, ela te ama. Parei com a mão na moldura da porta. A menção de Lília tocou algo. Profundo em meu peito, uma ternura que nem mesmo a traição de Vanessa conseguiu extinguir. Aquela garotinha não fizera nada de errado. Ela era inocente das artimanhas de sua mãe, intocada pela feiura que consumira os adultos ao seu redor. Lília é bem-vinda em minha vida. Eu disse baixinho, ela sempre será bem-vinda. Eu sempre serei seu avô. Virei-me para olhar Vanessa uma última vez, mas você não, ela ficou. Na porta, com a boca aberta, sem palavras para dizer, eu a observei descer o corredor em direção ao elevador. Seus ombros curvados, seus passos instáveis. Ela não olhou para trás quando ela se foi. Fechei a porta e me apoiei nela, soltando um suspiro, que não percebera que estava segurando. Estava acabado, não a dor, não a cura, não o longo caminho que estava pela frente, mas este capítulo pelo menos estava encerrado. E pela primeira vez em meses, senti algo que poderia ser paz. 6 meses se passaram e o mundo continuou girando. Soube da vida de Vanessa em fragmentos, pedaços de informação que chegavam a mim através de Daniel durante nossas visitas de domingo. Eu não pedia por essas atualizações, mas ele as oferecia de qualquer maneira. Talvez como prova de que a justiça fora feita, talvez como sua. Penitência por seu próprio papel no que acontecera. O SUV de luxo foi a primeira coisa a ir embora. Vanessa o vendeu para uma concessionária por muito menos do que pagara o dinheiro. Foi engolido imediatamente pela dívida que pairava sobre a casa como uma maldição. Em seguida foram as bolsas de grife, as joias, as roupas caras que antes enchiam seus armários. Ela as vendeu online, uma por uma, vendo sua imagem cuidadosamente curada se dissolver em um fluxo de pequenas transações que mal cobriam suas dívidas crescentes. Na primavera, ela conseguiu um emprego como recepcionista em um consultório odontológico do outro lado da cidade. Era seu primeiro emprego real em 15 anos. Daniel me disse que ela chegava em casa exausta todas as noites, seus pés doendo de ficar em pé, seu orgulho desgastado pelo desfile interminável de pacientes que a olhavam como se fosse um móvel. A mulher que uma vez rira de me colocar em um asilo, agora passava seus dias atendendo telefones e arquivando papéis, presa em uma vida que nunca imaginara para si mesma. A casa permaneceu. É claro, ela não podia vendê-la, não podia escapar dela, não podia fazer nada, além de viver dentro de suas paredes e lembrar o que lhe custara Daniel. Disse que ela parara de decorar, parara de manter a aparência cuidadosa, que uma vez significara tanto para ela. Os cômodos ficaram empoeirados, o jardim murchou. A bela prisão que ela construíra com meu dinheiro tornou-se um monumento à sua própria ruína. O próprio Daniel mudara de maneiras que eu estava apenas começando a entender. Ele pediu o divórcio 2 meses após nosso confronto, citando: diferenças,
irreconciliáveis. O processo foi surpreendentemente civilizado. Vanessa, talvez exausta demais para lutar, concordou com a guarda compartilhada de Lília, sem a batalha cruel que Daniel temera por tanto tempo. Ele se mudou para um apartamento modesto perto de seu escritório, um pequeno lugar de 2 quartos, com móveis de segunda mão e paredes que precisavam de pintura todos os domingos. Ele dirigia para Mi. No início, nossas conversas eram estranhas, cheias de longos silêncios e palavras cuidadosas. Éramos estranhos, aprendendo a nos conhecer novamente, pai e filho, reconstruindo uma ponte que fora queimada anos atrás. Mas lentamente, semana a semana, algo começou a crescer entre nós, não a proximidade fácil que compartilháramos uma vez, mas algo novo, algo conquistado. Daniel estava aprendendo a ser filho, novamente, e eu estava aprendendo a deixá-lo quanto a mim. Mudei-me para a Flórida no início da primavera. O apartamento tinha vista para a costa do Golfo, um espaço claro e arejado, com grandes janelas que deixavam o sol da manhã entrar. Eu o comprei com o dinheiro do fundo que Margarida criara os ativos que Vanessa nunca soubera que existiam. 2 milhões de reais cuidadosamente investidos e crescendo silenciosamente, mais do que suficiente para financiar a vida que eu sempre sonhara em viver. Pensei na ironia, às vezes sentado na minha varanda com uma xícara de café, observando as ondas rolarem. Vanessa acreditara que estava pegando tudo. Ela calculara minhas economias visíveis, planejara seu roubo até o último centavo e se parabenizara por sua astúcia. Ela nunca pensou em perguntar o que mais poderia existir. Ela nunca imaginou que o velho quieto que ela descartara como peso morto planejara o futuro por mais tempo do que ela estivera viva. Os 90% que ela roubou eram reais, mas nunca foram o quadro completo. Foi apenas o que eu permiti que ela visse. Enchi meus dias com coisas que importavam. Fui voluntário na biblioteca local, 3 manhãs por semana, ajudando idosos a navegar em computadores e recomendando livros para crianças curiosas. Viajei para lugares que Margarida e eu sempre planejamos visitar, levando sua fotografia comigo, conversando com ela em momentos de silêncio, como se ela ainda pudesse ouvir. Li os livros que ela sempre recomendara àqueles que eu adiara durante os anos ocupados de trabalho e família, descobrindo mundos que nunca tive tempo de explorar pela primeira vez em mais tempo do que conseguia me lembrar. Eu estava em paz, em uma tarde de domingo. Em outubro, meu celular vibrou com uma mensagem de Daniel. Peguei-o esperando a atualização usual sobre sua semana ou uma pergunta sobre nossa próxima visita. Em vez disso, encontrei uma fotografia. Era um desenho do tipo que as crianças fazem na escola, com giz de cera e papel grande. Lilia o fizera para uma tarefa de classe sobre famílias. As figuras eram simples formas de palito, com cabeças redondas e sorrisos brilhantes. Havia uma pequena figura rotulada de Lili em giz de cera roxo, uma figura mais alta, rotulada de papai em azul, e no centro da página, segurando uma mão de cada lado, conectando todos juntos, havia uma figura rotulada de vovô. Olhei para a foto por um longo tempo, minha visão embaçando com lágrimas que não tentei parar depois de tudo o que acontecera. Depois de toda a traição e desgosto e perda, era isso que restava. Uma menina de 7 anos que ainda acreditava na família, um filho que estava encontrando seu caminho de volta e um avô que aprendera finalmente que algumas coisas não podem ser roubadas, não o amor, não a esperança, não o conhecimento. Silencioso de que você viveu sua vida com dignidade, essas eram as economias reais e valiam mais do que qualquer quantia em dinheiro. 1 ano depois do Natal que mudou tudo. Daniel trouxe Lília para me visitar na Flórida. Eu os ouvi antes de vê-los. O som de pezinhos batendo na calçada, até meu apartamento, seguido por uma voz
que eu passara a valorizar mais do que quase qualquer outra coisa em minha vida. Vovô, vovô, nós chegamos. Abri a porta e Lília se lançou em meus braços com toda a força de seu entusiasmo. De 8 anos, eu a peguei e a abracei apertado, inalando o cheiro de seu shampoo de morango, sentindo seus bracinhos envolverem meu pescoço, como se ela nunca quisesse soltar. Senti tanto a sua falta, ela disse em meu ombro. Eu também senti sua falta, querida, mais do que você imagina. Daniel estava atrás dela, carregando uma pequena mala e usando um sorriso que alcançava seus olhos de uma maneira que não acontecia há muitos anos. Ele parecia mais saudável do que há muito tempo. As sombras sob seus olhos desapareceram. Sua postura mais ereta, seu rosto carregando a paz tranquila de um homem que parara de fugir de si mesmo. Oi, pai, ele disse. Oi, filho, entrem. A semana que se seguiu foi uma das mais felizes que eu me lembro. Lília queria ver tudo, fazer tudo, experimentar tudo o que a costa da Flórida tinha a oferecer. Caminhamos pela praia coletando conchas, seus gritos de alegria ecoando pela areia toda vez que encontrava uma que julgava digna de sua crescente coleção. Eu a ensinei a jogar damas no velho tabuleiro que Margarida e eu usáramos por décadas, rindo enquanto ela franzia o rosto em concentração. E ocasionalmente, deixando-a vencer quando ela precisava do incentivo à noite, depois do jantar, ela se aninhava ao meu lado no sofá e pedia histórias sobre a vovó Margarida. Contei-lhe sobre o dia em que nos conhecemos, 2 jovens em uma festa junina que se esbarraram em uma barraca de limonada e acabaram conversando até as estrelas aparecerem. Contei-lhe sobre nosso casamento pequeno e simples, realizado no quintal dos pais de Margarida, com decorações caseiras e um bolo que sua mãe assara. Contei-lhe sobre as aventuras que compartilhamos, os momentos tranquilos que significavam mais o amor que se aprofundara a cada ano que passava. Lília ouvia cada história com os olhos arregalados, absorvendo a avó que ela nunca conhecera de verdade, mas estava aprendendo a amar através de minhas memórias. E, ao contar essas histórias, descobri que a dor que eu carregara por 4 anos se transformara em algo mais gentil. Não desaparecida, nunca desaparecida, mas suavizada pelo tempo e pela distância, em uma presença com a qual eu podia viver uma companhia, em vez de um peso. Na última noite de sua visita, depois que Lília adormeceu no quarto de hóspedes, Daniel e eu sentamos juntos na varanda. O sol estava se pondo sobre o golfo, pintando o céu em tons de laranja e rosa que pareciam bonitos demais para serem reais. Sentamos em silêncio confortável, por um longo tempo, observando a luz mudar, ouvindo o som distante das ondas. Finalmente, Daniel falou. Sua voz era baixa, hesitante, carregando o peso de uma pergunta que ele guardara por muito tempo. Pai, você acha que vai me perdoar completamente? Considerei a pergunta com cuidado. Ela merecia uma resposta real, não um chavão ou uma garantia projetada para fazê-lo se sentir melhor. Daniel conquistara minha honestidade, mesmo quando a honestidade era difícil. O perdão não é um momento, filho, eu disse finalmente. Não é algo que acontece de uma vez, como virar uma chave. É uma direção. Um caminho que você escolhe percorrer um passo de cada vez. Virei-me para olhá-lo, vendo em seu rosto o menino que eu criara e o homem que ele estava se tornando. Você está andando no caminho certo. Você o percorre há 1 ano. Continue. Daniel assentiu lentamente, piscando para conter as lágrimas. Eu vou. Eu prometo. Sentamos juntos, até que a última luz desapareceu do céu e então ele entrou para ver como Lília estava. Permaneci na varanda sozinho, com a escuridão e o som do mar meus olhos. Encontraram a fotografia de Margarida na prateleira visível através da janela. A mesma imagem que eu trouxera de Belo Horizonte. O mesmo sorriso que me guiara pelo ano mais difícil da minha vida. Lembrei-me de algo
que ela me perguntara uma vez, anos atrás, quando eu me recusei a comprar um casaco novo porque queria economizar o dinheiro para que você está economizando. Arthur, você nunca gasta nada com. Você, na época, eu não soubera como responder. Murmurei algo sobre aposentadoria, sobre dias difíceis, sobre querer estar preparado. Mas essas não eram as verdadeiras razões. Eu entendia isso agora. Eu estava economizando minha dignidade, meu autorrespeito, minha capacidade de me olhar no espelho e saber que vivi de acordo com meus valores, mesmo quando teria sido mais fácil abandoná-los. Essas eram as coisas que não podiam ser medidas em reais, não podiam ser depositadas em contas bancárias, não podiam ser roubadas por pessoas que viam apenas números. Vanessa pegara 90% das minhas economias visíveis. Ela pegara o dinheiro que eu a deixara ver, mas nunca tocara nas coisas que realmente importavam. Ela não podia tocá-las porque não eram dela para pegar. Levantei-me e caminhei até a grade da varanda, sentindo a brisa do oceano em meu cabelo, ouvindo a risada de Lília, enquanto ela aparentemente acordava, e convencia Daniel a jogar mais uma partida antes de dormir. O som chegou a mim como música, como prova de que a vida continua, que a alegria sobrevive, que a família pode ser reconstruída dos escombros da traição. Eles pensaram que levaram tudo. Eu disse suavemente, falando para a memória de Margarida, para as estrelas que começavam a surgir no céu, para a vasta e pacífica escuridão. Eles só levaram o que eu deixei que vissem o resto. A paz, a liberdade, o autorrespeito, nunca foram deles para tocar as ondas. Rolavam abaixo, firmes e eternas. A risada de Lília subiu novamente de dentro, pura e brilhante, e eu fiquei ali, no silêncio, cercado por tudo que realmente importava, finalmente entendendo para o que eu estivera economizando o tempo todo. Algumas pessoas medem a riqueza em reais. Eu meço a minha na paz que finalmente encontrei. Se você ficou comigo até agora, quero agradecer do fundo do meu coração. Esta história não foi fácil de contar e imagino que não tenha sido fácil de ouvir, mas algumas verdades precisam ser ditas, mesmo quando doem. Especialmente quando doem, compartilhei minha história, porque sei que não estou sozinho. Existem inúmeras pessoas por aí que foram traídas por quem mais amavam, que foram feitas se sentir pequenas e sem valor por membros da família que deveriam tê-las protegido. Se você é uma dessas pessoas, quero que saiba algo importante. Você não é fraco por confiar, você não é tolo por amar e você nunca é velho demais para se defender. Vanessa pensou que eu era apenas um velho, cansado, que aceitaria o que quer que ela decidisse fazer com minha vida. Ela estava errada, e qualquer um que te subestime por causa da sua idade, da sua bondade ou da sua natureza quieta, também está errado. Eu adoraria ouvir seus pensamentos. Você já sofreu uma traição de alguém em quem confiava completamente? Como encontrou forças para seguir em frente? Por favor, compartilhe sua história nos comentários abaixo. Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se esta história tocou seu coração, por favor, considere curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Compartilhamos histórias de resiliência, justiça e da força silenciosa que vive dentro de todos nós. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe com essa pessoa. Às vezes, o maior presente que podemos dar é o lembrete de que eles nem estão sozinhos. Obrigado por ouvir, obrigado por se importar. E lembre-se, as pessoas mais quietas geralmente carregam a maior força.